começa a se enxergar e ver quem você é. E quem você é, não é o que você mostra para mim. Quem eu sou, não sou isso não. Hoje para vir para cá eu tive que passar essa roupa, estou perfumado, escovei os dentes, para me apresentar para vocês. Mas quem de fato eu sou, Ele sabe. E tem coisa aqui que Ele sabe, que não é bom que eu mostre para vocês. E eu também nem quero ver quem vocês são. Porque eu sei que aqui tem muita gente que não é flor que se cheire. Mas Ele te escolheu desse jeito, cara. Ele te ama do jeito que você é. Ué, fazer o quê? Eu não é. Ele escolheu um para ser apóstolo, escolheu um para ser... Mas por que eles? Por que eles? Pô, podia ter um outro pregador aqui, cara. Mas por que eu? Porque eu. É ou não é? Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. O papai é muito bom. 1999, depois de uma passagem pelo grupo Catinguelê, onde eu sonhei, tive sonhos. Eu sonho que todo mundo sonha, cara. Pô, quem que não sonha ser bem sucedido? Quem não quer ter um dinheiro para pagar uma escola para o filho, para comprar um carro legal, para poder ter uma casa legal para morar? Todo mundo sonha isso. E eu também sonhei. E através do meu dom musical, eu vi que haveria uma possibilidade de eu conquistar isso. E eu toquei num grupo de pagode na Zona Sul de São Paulo, aonde eu conheci o grupo Catinguelê, conheci o Salgadinho me colocou no grupo, e eu vi que ali, porque o grupo era um grupo bem ensaiado, um grupo que sonhava com tudo que eu sonhava, que ali poderia acontecer muitas coisas grandes na minha vida, financeiramente falando, em relação a projeto. E de fato isso aconteceu. O Brasil viu a ascensão do grupo Catinguelê, viu tudo o que aconteceu. E eu podia explanar detalhadamente algumas coisas, mas eu vou demorar muito. Houve um momento da minha vida que eu olhei para mim e eu tinha todas as coisas que eu havia sonhado. Eu tinha o dinheiro para comprar o que eu queria, eu tinha a mulher que eu queria sair. Os meus desejos estavam realizados, mas ainda tinha alguma coisa que faltava em mim, faltava na minha vida. E não era algo de ordem material, não era algo palpável. Era algo que eu não sabia o que era. Porque as coisas que o dinheiro podia me dar palpáveis, eu já tinha, caramba. Pô, então o que está faltando? Eu não sabia que era Jesus. Eu não sabia que era Deus. Aí me apresentaram a droga, e quando eu cheirei a primeira cocaína, eu descobri. É isso que eu precisava. Completou. E de fato me completou. E eu dei uma entrevista esses dias, que alguém interpretou errado, porque eu fiz um podcast e recortaram um pedacinho do que eu falei e jogaram na internet, dizendo o seguinte: droga é muito bom. Pô, como é que o cara fala que droga é muito bom? Ele está louco? Não estou louco. Droga é muito bom. Você não sente fome? Você não sente raiva? A droga faz você esquecer as surras que você levou na tua infância. A droga faz esquecer as contas que você tem para pagar. A droga te faz esquecer tudo. É o maior barato. Ela corresponde a todos os seus anseios. A droga é tão bom que você não precisa nem de uma mulher para satisfazer os seus desejos sexuais. Porque a droga está ali, satisfazendo em tudo. Porque o ser humano é um eterno insatisfeito em tudo. Ele tem o melhor carro, ele quer comprar o melhor ainda. Ele ganha 5, ele passa a ganhar 10, ele quer ganhar 15. Ele tem uma mulher linda, mas ele quer uma outra que ele acha que é mais linda, porque ele não satisfaz com a linda que ele tem. E quando eu estou falando de homem e mulher, vice-versa, a gente está insatisfeito com tudo. É como se a gente tivesse já sido feito pelas mãos de Deus, e ele deixado realmente faltar alguma coisa. Para que um dia na nossa vida a gente entendesse que era Ele essa coisa que a gente precisa. Para não ser assim, ó, você meu filho, você vai fazer o que eu quero, você vem e me siga, não. É arbítrio, é livre. Para me amar, você tem que me amar, cara. Você tem que sentir isso. Eu não posso forçar alguém a me amar, não posso. E Deus também nessa vida não. Não parece que Ele fez a gente assim, deixou aquele vazio,
para um dia a gente entender que aquele vazio só é preenchido com Ele. Com Jesus. Com esse Jesus do Pai Nosso. Esse Jesus que ensinou uma oração que todo mundo. Ele preenche isso aqui. E quando ele entra num terreiro de Umbanda, ele preenche. Quando ele entra, onde ele entra, ele preenche. Onde ele entra, ele fala assim, seja lá qual for a religião, a pessoa conhece a Cristo. Ela fala, era isso que estava me faltando. Porque tudo isso aqui não correspondia àquilo que eu de fato precisava. Hoje eu entendo que eu preciso dele. Mas a droga me preencheu isso por muito tempo. E quando a droga deu as caras dela, aí eu vi que o buraco que estava fundo ficou mais fundo ainda. Então eu comecei a perder tudo. Eu comecei a desfazer de tudo, porque sempre uma droga, uma quantidade de droga maior, e outra maior, e outra maior. Eu fui acabando com a minha vida, fui acabando com tudo, saí do grupo. Fui morar nas ruas de São Paulo, morei 2 anos e meio nas ruas de São Paulo. Minhas músicas estourando. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Inaraí, quero sentir de novo. Músicas minhas, Salgadinho, minha do PEC, minha do Carica. Década de 90 foi a época do pagode 90, que todo mundo conhece. Eu estava inserido naquilo. Mesmo fora do grupo, já havia ganho 2 discos de ouro, eu estava inserido. Porque mesmo fora do grupo, minhas músicas estavam tocando. E aquilo que eu tanto sonhava entrava. Dinheiro. Dinheiro. Você não quer dinheiro? Toma dinheiro. Até que um dia eu me vi dentro de um bueiro. Que eu entrava para fumar crack e não dar crack para ninguém, porque eu era um craqueiro guloso. Eu entrava dentro do bueiro. E naquela noite eu senti 2 ratazanas. Eu senti uma pinicada. Acendi um isqueiro perto do meu pé. Tinha 2 ratazanas roendo o peito do meu pé. E eu entrei no estado de choque dentro do bueiro. Joguei o cachimbo de crack para um lado. E o isqueiro pro outro. Falei, Deus. Porque eu sabia que existia Deus. Por quê? Aí, na quarta profética, eu me lembro de um profeta chamado Eliseu. E de um cara chamado Naamã, leproso. E ele falou assim, meu velho, tem que mergulhar lá no rio Jordão, é isso? Ou estou errado? Aí o profeta olhou para ele e falou assim, mas não são Abana e Farpar os melhores rios de Damasco? Por quê? Tem que ser Jordão. Mas eu me imagino que Naamã já se perguntava antes, por que eu estou passando por isso? Eu sou um general, eu sou o cara, eu dou ordens, eu tenho tudo que eu quero, mas por que eu estou passando por isso? E quantas vezes a gente nos pergunta, meu Deus, por que eu? Quantas vezes você já se perguntou, por que eu? Né? Por que eu? Eu vou para a igreja, eu até ajudo no dízimo, de vez em quando até ajudo com a inteira. Por que eu? E foi o que eu perguntei ali. Meu Deus, por quê? E na mãe ele fala assim, por que o Rio Jordão? Aí você se pergunta, por que eu estou hoje aqui nessa igreja? Filho, esse maluco pregar. Por que Jesus? Por quê? Aí ele fala assim o profeta fala assim para ele, fala assim, olha, vem cá, olha o teu problema. Pô, se falasse para você, você não faria? O que uma mãe não faria para tirar um filho de uma droga, cara? O que uma esposa não faria para ver seu marido ser marido? Ser marido. Porque ser marido é uma coisa, e ser marido, tem um outro ser marido que é um outro ser marido. E tem muita gente que não é. Olhando assim, parece que está tudo certo, mas não está. E na intimidade de cada um sabe quem é cada um. Amém ou não amém? Foi o que eu falei no começo. Mas Deus sabe do teu problema. Deus sabe quem é você. Deus sabe dos meus porões. Deus sabe dos teus porões. Sabe por que Jesus? Porque você está assim. Ele é o único que pode mudar a sua história. É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Santo. Caminho, verdade, vida.
Quer um caminho? Ele. Quer verdade? Ele. Quer vida? Eu vivia num caminho torto, de mentira e morrendo. Aí, minha mãe, um dia recebeu 2 pastores, esses 2 pastores marcaram um dia e me internaram numa casa de recuperação, lá no Jacareí, dia 22 de outubro de 1999, onde eu aceitei Jesus Cristo ali. Eu cheguei lá, eu cheguei com um chinelo, uma calça e uma camisa. Não tinha mais nada. E o meu sucesso que estava estourado pelo Brasil. Ganhava 25 mil reais por mês. E era um mendigo. Essa é para você que acha que dinheiro é tudo. Que status é tudo. Que sucesso é tudo. Que curtidas é tudo. Que tudo é tudo, é tudo. Não. Não é. Porque um dia eu passei por isso e eu vi que não é tudo. Lá naquela casa de recuperação, quando eles cantaram aquele louvor e eu comecei a identificar dentro de mim alguém que eu não conhecia, eu falei, isso é tudo. Existe um tudo dentro de você que é tudo diferente daquilo que você pensa. Que tudo é ter um carro, que tudo é ter isso, que tudo é ter isso, que está aí dentro. Como descobrir isso? Jesus te ajuda. Amém ou amém? Sabe quem é esse tudo? É Jesus. E se você não tem esse tudo dentro de você, hoje é dia de ter. Porque diz assim, ó, quem confessar, porque falaram isso naquele primeiro dia. Olha, aquele que confessar Jesus, porque a Bíblia diz que sua boca confessar, crê que seu coração será salvo. Você vai ter tudo. Que é tudo além daquilo tudo que o dinheiro pode te dar. É tudo além de todos os problemas que você pode ter. Ele ainda é tudo. Ele é tudo que a gente tem. Porque quando acabar isso tudo, e o nosso último dia chegar, você vai entender que só resta Ele. Quando tudo acabar, quando seus olhos fechar, quando morrer, vou falar bem claro, e tudo acabar, porque tudo vai ficar aí. Aí você vai olhar e vai falar, você vai falar, meu Deus, foi tudo isso que me apresentaram a minha vida inteira e eu não quis. Então, dependendo do seu aceitar ou não, você define o seu futuro. E você define a sua partida também. Partir para os braços do Senhor, acho que é bem melhor, né? Já está tão difícil aqui, não é? Já pensou? Você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. E não entregar. E no dia derradeiro, Ele olhar para você e falar assim, ó, aparta de mim que eu não te conheço não. Você teve todas as oportunidades. Porque se tem uma coisa que é diferente, e só aqui tem, diferente de todos os outros, é que só Ele é a salvação. E não tem outro caminho. Então não tem para onde correr. A Igreja Católica não dá salvação. Com todo respeito à Igreja Católica, as religiões afros, Candomblé, Umbanda, Xexinoé, Espiritismo, com todo respeito a elas. Mas lá não tem salvação. Pode até ajudar. Eu estou falando de salvação. Ô Julinho, como assim ajudar? Você está falando que lá não sei o que? Sim. Tem gente na macumba que vive muito melhor do que muito crente. E eu conheço. Eu estou mentindo? Ufa, pensei que eu ia para o inferno. Ainda bem que eu não vou sozinho, né? Eu não estou mentindo, né, gente? Tem gente espírita que vive muito melhor. É muito mais sério naquilo que faz em relação a cultuar aquilo que acredita do que muito crente. Rapaz, muito.
dá de 10-0 em muitos de nós, inclusive até em mim também. Mas no que diz respeito à salvação, só se encontra aqui. Então, você está no lugar certo. Você não precisa ficar rodando para cá, para lá, procurando a salvação. Você quer um carro? Qualquer outra religião pode te ajudar a alcançar um emprego, um carro. Você quer um emprego? Até as religiões de fora lá, dá um jeitinho, vai te ajudar. Opa, se vai. Vai num curso de autoajuda. Oh, que legal, né? Autoajuda. Você vira um intelectual. Você vai saber das suas finanças. Você vai, uau! Mas na derradeira hora, você vai precisar desse cara aqui, ó. Você vai precisar dele. Eu aceitei Jesus ali. E o pastor da casa de recuperação, ele falava assim para mim, me chama de Nelson. Nelson, olha, eu vejo Deus levando você para muitos lugares para cantar louvor. Olha, eu vejo você pregando. Olha, eu vejo você indo para outros países. Eu falei, meu Deus, esse cara é maluco. Eu não tenho nem identidade, eu não tenho nem documento. Eu fui internado, nem documento eu tinha. Como que eu vou falar? Meu Deus, não tem como. É papo de crente. E eu venho outra vez aqui com papo de crente para você. Deus tem coisas grandes para você. Você vai viver coisas que você nem sonha, nem imagina. Porque Deus fez isso acontecer na minha vida. Eu fiquei durante um tempo na casa de recuperação. Quando eu saí daquela casa de recuperação, minha vida começou a retomar. Deus começou a me dar louvores. Deus começou a me dar palavra. Quando eu vi, eu estava numa igreja pregando. Quando eu vi, eu fui dar testemunho numa igreja. E resumindo, nesse período dessas 2 décadas para 3, eu passei muitos ventos, mas muitos ventos. Cantando samba na igreja, hoje é normal. Mas em 1999 não era. Não era. Ih, lá vem esses caras do mundo, querendo, ih, lá vem isso aqui, ih, esse aí. Mas eu sabia quem que eu estava falando. Eu sabia de onde eu tinha vindo. Porque só você sabe de onde você veio. Só você sabe dos teus problemas, só você conhece os seus porões. Eu não conheço, ele conhece. E eu sabia que ele estava comigo. Então saiba você que ele está com você, independente dos seus porões. Mas hoje é dia de mexer nos porões. Hoje é dia de sacudir os porões. Fala, Deus, olha aqui para os meus porões. Jesus, olha aqui para a minha vida. Me ajuda. Limpa. Me dá uma nova história. Porque o que Deus fez na minha vida foi uma nova história. E um dia me chamaram para fazer uma viagem. Um pastor me convidou para ir pregar numa igreja dele. E aí de avião, que era longe, muito longe. Fazia tanto tempo que eu não viajava de avião. Eu achava que eu ia morrer dentro do bueiro. Você acha que dentro do bueiro eu tinha expectativa ainda de um dia? Não, minha expectativa era a morte. Era fumar crack, e eu fumava quanto mais crack, para poder morrer fumando crack. Porque aquele era o meu prazer. Eu vou morrer sentindo prazer, vou morrer fumando crack. Mas quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, meu irmão, a doença não vai levar você. Se Deus tem algo na vida de alguém da tua família, continue orando por ela e acreditando que Deus vai mudar. Continua vindo, continua acreditando. Choveu, vem, fez sol, vem. Ajuda. Olha que igreja linda, cara. Você é rico, pastor? Falei pro pastor, você é rico? Não, também, né? Você é rico, pastor? Acho que o pastor ele é rico. Ele não falou nada. Não é. Falei, nossa, que igreja bonita. Falei, poxa, parabéns. Olha, mas aqui é assim, assim. Puxa, sério, parabéns. Quem fez isso foi vocês. Continua fazendo. Continua fazendo a obra. Fazer a obra de Deus é uma bênção. E fazer a obra de Deus muitas vezes não significa só dar o dízimo para fazer a obra. Você tem tantas maneiras de fazer a obra de Deus. Tantas maneiras. Você pode fazer a obra de Deus abraçando uma pessoa na rua. Você pode fazer a obra de Deus dando comida para uma pessoa. Você pode fazer a obra de Deus perdoando alguém. Você pode fazer a obra de Deus levantando de manhã falando para sua esposa, eu te amo. Como eu falo para minha mãe, amor, eu te amo. A gente tem uma brincadeira falando, bom dia para você também. E a gente dá um abraço. Isso é fazer a obra de Deus. É você ter a oportunidade de sair com uma mulher, homem, mas lembrar que você tem a tua. É saber que você tem a oportunidade de fazer tal, mas você não vou fazer. Porque eu estou aprendendo que existe um certo, existe um caminho, eu vou fazer o certo. Isso é fazer a obra de Deus.
Mas ajudar a igreja a crescer também é fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz assim: quando você tem a oportunidade de fazer algo certo e não faz, você peca. Você só não pega por pecar. Xingar, fazer uma coisa, isso é pecado. Não, quando você tem a oportunidade de fazer algo certo e você não faz, você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz o bem, você pecou porque não fez o bem. Quanto bem você poderia ter feito hoje e não fez? Pecou. Deixou de fazer a obra de Deus. O pastor me chamou, era uma viagem de avião. Eu falei, meu, avião? Eu viajei. E aí no avião tinha as revistas, e eu trouxe a revista para casa. Aquelas revistas que ficam no avião, né? Tal. E eu falei assim, eu vou guardar essa revista, porque eu não sei se um dia eu ainda vou viajar de avião, e eu vou guardar essa revista de recordação. Tipo assim, a bênção do Senhor parou aqui. Apóstolo, a bênção do Senhor não para aqui. Pastor, não para. Quando tudo isso aqui estiver lindo e maravilhoso, e você olhar e vai falar, ufa! Deus vai falar, ainda não parou. Sabe o terreno do lado? O terreno do lado não vai ser mais garagem. Eu tenho um outro propósito agora. Porque é inesgotável a graça de Deus. Aí eu fiz a segunda viagem. Eu falei, uau, a segunda viagem. Aí eu guardei de novo a segunda revista. Falei, vou guardar essa revista, porque vai que eu não viaje mais. Eu vou guardar 2 revistas de recordação. E eu comecei a viajar, e Deus começou a fazer. Deus começou a fazer aquilo que Ele disse que ia fazer na casa de recuperação. O que foi que Deus falou que ia fazer na sua vida, minha irmã? Você ainda lembra? Ei, irmão, você ainda lembra o que Deus falou? Então chacoalha aí, ó. Se chacoalha, se mexe e começa a lembrar que as promessas do Senhor, Ele vai cumprir na sua vida. No tempo dele, Ele vai cumprir na sua vida. A promessa não é do apóstolo, não é do pastor, não é do ministério. A promessa é do dono de tudo. Olha, teve um dia que eu olhei na minha casa, tinha caixas de revista de avião. Muitas. Pegava essas caixas de mercado e colocava aquelas revistas. Teve um dia que eu falei, aí eu me dei conta. Eu falei, nossa, como eu já viajei. Eu fui para 17 países. Nossa, Júnior, você deve ser um grande pregador. Não. Eu fui fazer o que eu estou fazendo aqui com um banjinho, uma Bíblia. Enquanto muitos ministérios se preocupando em banda, uau. Quando apareceu o Nextel, lembra quando surgiu o Nextel? Lembra disso? Que eu chegava às vezes nos grandes reuniões de igreja, grandes vigílias, eu via os grandes pregadores, eu via ali os grandes cantores de louvor, de nome, na Renascer mesmo, né, tinha, né? E aí era todo mundo, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que bichinho bacana esse negócio, como é que eu vou ter um troço desse? Nome tudo estragado, era caro para ter um Nextel. Eu com o celular que eu comprei, quando a Inaraí nasceu, eu ganhei um celular. A Inaraí tem 27 anos. É o mesmo número até hoje. Tem 27 anos esse número. Que eu ganhei quando a Inaraí nasceu. Porque tinha que falar lá no hospital, não sei o que, aí ganhei, deram de presente. Que não era nem chip assim, era número. Eu falava assim, e é pré-pago, tá? Pré-pago. Tá, o mesmo número. Eu falava, como é que eu vou? Nunca, não tem como. Os caras têm Nextel, é na hora. Eu com o celularzinho pré-pago, fui para 17 países. Só aqui, ó. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele abençoa você com o que você tem. Com o que você tem. Não olha para o que o outro tem, não. Olha porque Deus já colocou na tua mão. Olha para aquilo que Deus já te deu. Está aí na tua mão. Então começa a honrar Ele com isso que Ele já te deu, que você vai ver o negócio fazer assim. E aí, como eu tinha aquele negócio do Nextel, quando
Falei, preciso de Nextel. Eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, estou encerrando. E eu fui pregar numa igreja batista. No Rio tem muitas igrejas batistas. E uma irmã, dona de uma rede de depósito de construção, ela falou assim, pô, Juninho, eu queria te levar numa outra igreja de um pastor que eu conheço. Qual é o número do seu Nextel? Eu falei, Nex o quê? Eu falei, não, filho, Nextel não. Eu tenho meu celular aqui, ó, marca o meu número aí. Ela falou, você não tem o Nextel? Não. Ela falou, agora tem. E ela tirou para mim um Nextel. E ela pagou durante 5 anos esse Nextel. A fatura chegava lá nas faturas da empresa dela. Eu não sei nem quanto que era, quanto chegava. Eu só sei, minha filha, que quando eu chegava era... Aquilo foi só aperitivo. É como se Deus falava, era o Nextel que você estava preocupado? Toma aí. Mas você viu que eu não precisava de Nextel para te levar onde eu falei que ia te levar. Deus, Ele pode arrumar o melhor emprego para você, mesmo sem você ter o diploma desse melhor emprego. O que não significa que você não tem que estudar, tá? Estude, se esmere, se esforce. O que eu estou querendo dizer é o que está na mão de Deus para Ele fazer, depende dEle. E de outra forma depende de você também. Tendo fé nele, acreditando. Haja o que houver, continue acreditando. Eu fui para muitos lugares. Muitos anos se passaram. Muitas coisas aconteceram na minha vida, apóstolo. Muitas. Juninho, mas você nunca teve uma recaída? E para falar o que eu vou falar aqui... Para falar o que eu vou falar aqui, você está muito seguro. E eu estou seguro, sabe por quê? Porque eu não estou seguro em vocês. Estou seguro nele. Eu tive sim uma recaída. Muitos anos depois. Passei por um problema de separação. Juninho, mas você separou? Então. Você acha que eu casei para separar? Não. Ninguém casa para separar. Não é legal isso. Mas a gente sabe que acontece. É ou não é? Ia fazer o quê? Amarrar a pessoa? Eu não podia fazer isso. Foi o sofrimento, foi terrível, foi duro. Eu entrei numa depressão profunda. E eu senti um vazio dentro de mim. Quando eu me vi de repente, morando num lugar, sem meus filhos, aquela situação passando por cima de mim, eu sem saber para onde correr, porque estava fora do meu controle. Estava fora do meu controle. Você não orou? Eu orei. Você não subiu o monte? Subi. Você não foi lá na reunião de casais? Eu fui. E muitas. Mas estava fora do meu controle. Tem coisas que estão fora do seu controle, você não vai resolver. Põe na mão de Deus. Se Ele não resolver, como é que você vai fazer? Eu sei que Ele resolve, sempre Ele resolve, de um jeito ou de outro Ele resolve. E eu entrei numa depressão, e a depressão, e para quem já tinha passado pelo que eu passei, está aqui, ó. E eu tive uma recaída. Quando eu recaí, apóstolo, eu procurei tantas pessoas para me ajudar, cara. O Juninho, que viajava para o Brasil, para o mundo inteiro, que lotava as igrejas, que levava o material dele, que todo mundo... As pessoas foram fazendo assim, ó. E deixando. Uma por uma. Um amigo meu, que a mulher dele tinha ido embora, da igreja também. Ele chorava todo fim de semana, esse cara ia na minha casa. Você sabe quem é? Juninho, e agora? Fica aí, meu irmão. Vamos almoçar. Ora, hoje eu estou orando, sobe um monte, já subi, mas ela já está com outro. Continua orando, porque se Deus quiser que ela termine enquanto ela volta, continua orando, mas ela não adiantou. Até que um dia eu não sabia mais o que falar para esse cara. Falei, meu velho, se não está dando, ora a Deus então para Deus te dar outra família. O que eu falo para um cara desse? Um
2 anos indo na minha casa todo domingo chorando. Aí um dia ele chegou em casa todo alegre, feliz. Conheci uma varoa, 2, 3 anos depois. Sério? Aí comecei a namorar, noivei. Aí casou, me chamou, cara. Eu fui testemunho no casamento dele, eu vi aquele cara ser feliz de novo. Sorriso, eu abracei ele, falei, tá vendo, Deus é fiel. Deus é fiel. No dia que foi comigo, sabe o que ele fez? Eu chegava na igreja, ele ia para o outro lado. E eu fui procurar saber o porquê. Sabe o que era? Juninho, porque como agora você está separado, não pega bem. Eu falei, tudo bem que não pega bem, mas para esse cara, que eu dei meu ombro, que era um dos caras, que era um dos melhores amigos que eu tinha de ministério, todo mundo foi embora, no meu maior pesadelo, mas ele continuou comigo. Ele continuou comigo. Ele continuou comigo. E quando eu me vi naquela vida de novo, eu falei, Deus, o Senhor me tira daqui. Porque eu sei que esse caminho que eu não estou conseguindo sair. Então, quando eu conheci a Patrícia, já tem aproximadamente 10 anos. Quando eu conheci a Patrícia, eu odiava, detestava. Eu olhava para a cara dela e já não gostava. Ela era uma das líderes de um dos fã-clubes do grupo Catinguelê. Então, quando chegava... Teve um período que eu voltei para Catinguelê para fazer um projeto. Que, na verdade, foi um projeto de evangelismo. Onde a gente viajou para muitos lugares. Onde a gente teve a oportunidade de pregar. Catinguelê levava os meninos para o monte, né, Patrícia? Gravei Senhor Me Guarda com Catinguelê. Nos shows, tinha um momento de pregação. Porque eu falei, eu volto para o grupo projeto. Só que tem um porém. No meio do show eu quero pregar. No meio do show eu quero falar de Jesus. E eles deixaram isso. Eu vi uma forma ali de também estar fazendo a obra de Deus e fazendo um trabalho. Quando eu conheci a Patrícia, eu não fui com a cara dela. Separado. Recaído. Se tinha uma coisa que eu não queria saber, era de mulher, de nada. Deprimido. Não queria mais saber de trabalho, não queria mais saber de nada, não queria mais saber de tomar banho, não queria nada. Depressão fez isso comigo. Fui morar num apartamento deixado pela minha família, lá na Frei Caneca. Frei Caneca do lado da Rua Augusta. Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Tudo que não presta está ali. E quando a gente está fraco, quando a gente está cambaleando, tudo que não presta, às vezes começa a acontecer, né? E aquilo que presta, às vezes aparece, a gente quer... É ou não é? A gente não quer olhar. E ela era uma dessas pessoas. Que apareceu e eu olhei e falei, não, ela não. Não vou com a cara dela. Até eu começar a entender quem era ela. Que no meio das outras moças se comportava de uma forma diferente. Ela é crente? Não. Mas ela se comportava diferente. Uma mulher que cuida da mãe e do pai de 84 anos. Opa, cuida? Como assim? É diferente. Porque uma mulher que cuida bem do pai e da mãe, ela vai cuidar bem de mim também. Ô Juninho, mas e a outra lá? Então, a outra eu fiquei casado com ela há 25 anos. Então, ninguém estava brincando de marido e mulher. Sabe qual foi o maior erro de todo aquele tempo? Que o que levou meu casamento a... Sabe? Gente, eu estou me abrindo aqui, talvez eu não venha nunca mais aqui, mas também está tudo certo. Eu vou me abrir aqui. Você sabe o que foi que acabou com o meu casamento? Meu ministério. Lembra lá atrás quando eu queria ter ministério? Quando eu queria viajar? Quando eu queria falar de Jesus, ganhar o mundo? Larguei minha esposa. Porque eu tinha que viajar. Porque eu tinha que pregar. E o casamento foi morrendo. Morrendo. E morrendo. É desse jeito. Tem que ter sabedoria, meu irmão. Tem que ter sabedoria. Ou então não casa. Acho que nem Paulo fala, não casa. Um dia ela chegou lá no ponto de encontro, apóstolo, no carro, eu vi uma criança
de 13, 14 anos. Especial. Não se mexia, só mexia aqui o braço, pouco. Não andava, não falava. E eu perguntei para os meninos, eu falei, rapaziada, quem é esse menino? Ela falou assim, é filho dela. Especial? Falou, é. Aí um dia me aproximei dela e conversando com ela, aí soube da história dela. Fibrose cística. Nasceu com fibrose cística, o Caio. Quando descobriu que estava com fibrose, 3 meses, teve uma parada respiratória, demoraram muito para poder entubar, e ele teve uma lesão cerebral. Então, além da fibrose cística, problema neurológico. Fibrose cística não chega até 9, 10 anos de idade. 15, por aí. Porque ela, degenerativa, a pessoa morre. Aí eu comecei a ver quem que ela era. Cuidando de um filho especial, cuidando de uma mãe, cuidando do pai. E eu comecei a me aproximar dela. Aí ela começou também, aos poucos, cuidar de mim. Como assim, já foram para a cama? Não, gente. Eu estou falando um papo de ser humano aqui. Não é assim que acontece? Mas quando a gente conhece a palavra, a coisa funciona de forma diferente, né? Pelo menos tem que ser. Poxa vida. Ela começou a fazer comida, né? Comprar umas Amitex, você morava sozinha, começou tal, não sei o quê. Começamos a namorar e resumo da ópera. Estamos há 10 anos juntos. Amém? Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, nós fomos levar o Caio para fazer um exame. Que a vida da Patrícia sempre foi essa. Cuidar do Caio. Estudou para ter uma profissão. Quando se formou em enfermagem, foi tirar o Corém, engravidou. Tudo que ela aprendeu no curso, ela teve que aplicar na vida do Caio. Olha que doideira. Nunca pôde viajar, porque o Caio era de dia e de noite. Não comia comida normal. Era uma comida especial. Era remédio. Era um monte de coisa. Para sair com o Caio, tinha que encher o carro, o porta-mala de situações para ele. Cadeira de roda, era um monte de coisa. Se saísse, ela tinha que voltar cedo. Viagem, nem pensar. Dedicando a vida para o filho, para a mãe e para o pai. Nunca saiu de casa, sempre morou com os pais. Aí chega Juninho do Banjo. Ei, cheio de problema, pastor. Hã? Recaído. Ela vai, o que eu quero com o neguinho desse aí? Vai para cá, ô Magricela. Não. Ela olhou de uma forma diferente. E a gente começou então a se relacionar. 3 meses atrás, levamos o Caio. E o médico falou, precisa internar o Caio. Daquela internação, nunca mais ele saiu. Todos os dias a Patrícia ia para a UTI. Das 9 da manhã até as 9 da noite. 9 da manhã às 9 da noite. Todo santo dia. A gente orou. Fui para o monte. Pedi para profeta, levei o celular, ora por ele, ungiu. Aí o irmão do terreiro falou, estamos na fé. Aí o outro do espírita falou, nós estamos na fé. E eu falei assim, amém, beleza. Eu aceito boa energia de todos vocês. Mas a última palavra é dele. O Caio era apaixonado por mim, eu era apaixonado pelo Caio. Sou ainda. Como ele me entendia. Aí o médico falou assim, olha, para dar alta, eu preciso que vocês façam uma UTI em casa. Vai ter que ter setup, bipap, não sei o que, cama hospitalar, oxigênio, mais uma máquina disso, uma fortuna. Não tinha como comprar aquilo, mas tinha como alugar, alugamos. O Caio ficou legal. Só que aí ele teve uma traqueostomia, fez a traqueostomia. Depois da traqueostomia, fizeram um outro procedimento nele, que ele já nem pela boca, que ele não comia comida, ele só tinha que comer por aqui, era um tubo. No hospital ele ficava contido, porque como é especial, ele se mexe, e o medo era que ele arrancasse as coisas. Eu nunca vi aquela mulher falar assim, meu Deus, por que isso comigo? Por quê? Eu nunca vi a Patrícia ter unhas.
porque ela não podia deixar a unha crescer. E mulher tem as vaidades dela. A Patrícia, quando eu vi ela a primeira vez, sabe por que eu não fui com a cara dela? Porque eu vi uma mulher bonita, com o interior surrado. Surrado. Eu estava enxergando ela por dentro. Aquilo que a gente não quer mostrar para ninguém, sabe? Mas que Deus olha e enxerga. Deus deu o sustento dela, para ela nunca murmurar. Eu nunca vi em 10 anos ela murmurar. Tratou aquele menino com amor. Para mim isso é um dos maiores testemunhos. Porque tem na igreja muita gente que não dá o valor para os filhos da forma que tem que dar. Tem muito filho que não dá valor para os pais da forma que tem que dar. E a gente só entende isso quando a gente perde. Que não é o nosso caso. Porque no caso da Patrícia, toda a família, todo mundo testemunha de tudo que ela fez. O médico falou assim: tem que fazer uma UTI. Eu arrumei dinheiro, corremos atrás. Ela de um lado, eu de outro. Mobiliamos ao quarto. Saímos da casa que a gente estava. Porque nós fomos lá para a casa do meu sogro. Porque ficava perto dos avós, que ele tinha sido meio que criado lá também. Era uma casa grande. E quando tudo estava mobiliado, e que eu falei, glória a Deus, conseguimos mobiliar, conseguimos colocar o último equipamento. Daqui 2 dias o Caio vai ter alta. Ele teve uma infecção. E no último dia de vida, eu vi essa mulher chorar das 9 da manhã até as 9 da noite. Eu na beira de uma cama, olhando para o Caio. E todas as vezes eu olhava e falava no ouvido dele assim, ó, Caio, você é o cara, meu. Porque o teu físico está definhando, mas a tua alma quer viver. E ele tentava se mexer, ele tentava, você encontrava tanta vida. A vida dele me trouxe vida, que eu falei, eu estou querendo morrer por causa de um problema, e esse cara está querendo viver. Você está querendo morrer por causa do teu problema? Tem um monte de gente na UTI, meu. Eu falei, Caio, você é o cara. Caio, você cumpriu a tua missão aqui. Parabéns, Caio. Se você veio aqui para uma missão, parabéns, você é o cara. Você é o cara. Nós aqui é tudo comedor de arroz e feijão, mas você é o cara. Falava no ouvido dele. E ela falava, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E ele começou a sofrer. Até ela falou, filho, vai em paz. Vai em paz. Ele definhou. E um pastor amigo nosso falou, põe o celular na frente dele. E ela colocou. E ela falou assim, ora aí comigo, mãe. Essa oração é para ele. Eu te aceito como meu Senhor. Recebe a minha alma. Eu te aceito como meu Salvador. Ele não podia orar, mas ela podia orar por ele. E a gente foi embora. Quando foi no outro dia de manhã, às 8 horas, que a gente estava indo para o hospital, eu parei no lugar para pegar meu óculos. Que eu voltei a estudar e eu precisava de óculos. Tinha quebrado, eu mandei arrumar. Quando nós paramos para pegar o óculos, ligaram do hospital. O Caio tinha falecido. E nós fizemos o enterro do Caio. E eu olhei para minha esposa, e minha esposa em paz. Está no braço do Senhor, está descansando. Ele cumpriu o que ele tinha que. Se ele veio cumprir alguma coisa, ele cumpriu. Amém? Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Nem tudo é dinheiro. Tem coisas que chama-se paz para resolver os BO. Paz, cara. Deixa-vos a paz. Paz. Dinheiro nenhum paga a paz. Porque a paz só está aqui, ó, não está na religião, está em Jesus.